Fala galera, começando aqui do nada, episódio número 42 e hoje eu tô sozinho. O Alex fez o episódio 41 só, então agora eu também posso, né? Brincando, Miguxo, achei que foi uma ideia legal porque surgiam outras possibilidades de interação e depois no próximo episódio que a gente fizer junto a gente pode até comentar, né, sobre como você percebe a diferença de quando você está falando sozinho, quando você está conversando com alguém. E o tema que eu gostaria de falar hoje é a respeito das emoções e do sentimento. E essa coisa que a gente ouve às vezes de falar que o sentimento é profundo. E o que eu vou dizer é que não é bem assim. O sentimento não é profundo. O sentimento, ele tá como que sinalizando ou ele tá tapando algo que é profundo, mas o sentimento em si, ele não tem como lidar com essa profundidade. Eu começaria falando pra gente a gente poderia ver qual que é a diferença assim, né, de emoção e sentimento. Mas antes disso, se a gente olhar para nossa realidade no nível mais básico, que é um nível estritamente físico, em que se a gente fosse olhar de perto assim, o que a gente ia encontrar eram átomos, subpartículas, etc. Que nesse nível as coisas não têm significado nenhum. Então, por exemplo, se eu falo de uma. Quando um raio bate numa árvore. Aí já tem toda uma construção, porque eu já estou usando várias imagens, então a minha mente já. Ela já montou com alguns elementos conhecidos uma imagem, e então eu já não estou mais vendo esse nível mais básico em que as coisas são só átomos, eu já estou interpretando. E, e para cada pessoa, essa imagem já vai ter algum tipo de significado. Mas antes de chegar nisso, antes de chegar numa interpretação mental, a gente vai ter. As emoções vão ter um papel nesse jogo. Então, quando acontece alguma coisa nesse nível físico, por exemplo, se alguém te dá um beliscão, então vai ter alguma coisa que vai se mobilizar ali, uma sensação para fazer com que você perceba aquilo. E dependendo da situação, vai gerar uma emoção. E daí você vai colocar atenção nessa circunstância e você vai ver que, por exemplo, estão beliscando você. Vamos dizer, essa é uma situação muito simples. Então, quando acontece alguma coisa desse tipo, um exemplo que eu vou dizer, é uma coisa que não é muito complexa. Então, você já consegue resolver essa situação. Então, essa sensação te chama atenção, você vê o que está acontecendo e você já dá um nome para aquilo e você não gera nenhum sentimento, vamos dizer. Agora, vamos dizer, dependendo de quem tiver te dando esse beliscão ou qual for, dependendo da circunstância, isso pode ter uma outra conotação. Então, a emoção, ela é basicamente uma forma, um alerta que a nossa realidade emite, e dependendo de que tipo de emoção a gente estiver percebendo, ela vai estar sugerindo o que essa situação, que não teria nenhum significado no seu aspecto mais básico, o que ela vai significar. Então, a partir daí, a gente vai começar a montar significados. E o sentimento vai ser uma dessas montagens.
vamos dizer. Porque a gente vai tomar essa situação que causou esse deslocamento, essa carga emocional, e a gente vai rotular com um sentimento. E o sentimento, ele já vai ter uma espécie de história atrelada a isso. Então, essa história, ela já é uma fabricação nossa, que é já uma interpretação nossa, e foi como a gente escolheu rotular essas emoções. Então, do ponto de vista de estar presente naquilo que está acontecendo, então no momento que acontece alguma coisa, uma situação, nesse nível físico, ela ainda não quer dizer nada. E daí tem uma emoção que é o que está nos conectando com a possibilidade de olhar para essa situação. A partir do momento em que eu coloco uma interpretação, eu de certa forma vou cristalizar essa situação. Então, toda vez que a gente for falar dessa situação, já vem o rótulo desse sentimento. Então a gente acaba ficando um pouco preso de poder olhar para esse fato que, como na sua base não quer dizer nada, a gente poderia fazer ele querer dizer outra coisa. Mas esse sentimento, que pode ser positivo ou negativo, então, por exemplo, se você vive uma paixão, então você tem um vínculo com alguma pessoa e eu parto, vamos dizer, do pressuposto que os vínculos estão aí para que a gente possa aprender alguma coisa que, bom, por exemplo, eu vou conviver com pessoas que têm perspectivas distintas das minhas, habilidades distintas, inteligências distintas, e eu posso aprender com elas. Então, todos os vínculos que a gente tem são uma oportunidade de a gente expandir a nossa perspectiva. Agora, muitos desses vínculos estão sendo manejados por conflitos, então eles geram muitas emoções e muitas vezes a gente vai rotular isso com sentimento. Vamos dizer que esse sentimento seja uma paixão, então eu vou viver essa paixão, e a partir do momento que eu falo que eu me associei de uma forma tão forte com esse rótulo, em que eu começo a comparar esse rótulo com as outras histórias parecidas que tem esse rótulo, por exemplo. Então, eu mais ou menos sei um programa do que isso deveria significar. Então, talvez eu não esteja realmente percebendo as possibilidades que esse vínculo está me trazendo, porque eu estou, de alguma forma, indo atrás do que esse rótulo supostamente me deveria dar. Então, se é uma paixão, eu deveria estar me sentindo feliz e bem, e todas essas coisas. Então, geralmente acontece quando a gente vive essa nossa realidade a partir desse sentimento, que vai fazer que a gente abafe ou camufle a polaridade oposta disso. Então, por isso que muitas vezes você vai ter uma relação que tem esse sentimento de paixão, e depois, quando acaba, daí você vai viver o sentimento de ódio, que vai trazer outras informações a respeito desse vínculo que a gente não foi capaz de perceber no momento em que a gente estava vivendo só sob o prisma da paixão. Ou poderia ser o contrário também, né? Por exemplo, que nem agora a gente está vivendo na política. Então, muitas vezes a discussão já começa com um rótulo de ódio em relação a um candidato, por exemplo. E então talvez a gente vai ter que viver esse sentimento de ódio para depois, daqui a muito tempo, descobrir que também tem quer dizer, tem um lado
positivo que esse vínculo, que essa pessoa também é um vínculo, e todas as pessoas com quem eu estou discutindo também são vínculos, também estão trazendo pra gente. Então, o sentimento é como se fosse vamos dizer, emoção, é como se fosse a cortina de um teatro. Que quando você está passando ali, você vê aquela cortina vermelha, de veludo, e ela chama atenção para alguma coisa que está por detrás daquilo. Então, na hora que a cortina se abre, você vai ver esse espetáculo. Então, a emoção, ela tá como esse chamariz para isso que tá ali por trás. E na hora que isso se abrir, vai ter muitos elementos ali atrás. Mas você não vai encontrar dentro da peça, quando você está indo atrás dessa peça, você não está indo atrás de ver a cortina dentro da peça. A cortina foi só para você olhar para aquilo. O que vai estar ali dentro, o que vai estar mais profundo, não vai ser emoção. Então a confusão que a gente faz é que às vezes a gente está tomando como de falar que, por exemplo, os sentimentos são profundos, então a gente vai estar misturando coisas muito profundas com essa coisa que era para ser só a capa do negócio. Então a gente fica preso dentro de uma situação, porque toda vez que eu penso na situação, eu penso nesse sentimento, ele me dispara certas emoções, e então a gente fica numa espécie de um loop, e a gente acaba aproveitando muito pouco em relação ao que esse vínculo pode nos trazer. Então, por exemplo, voltando ao caso da paixão, então se você consegue falar, tá bom, isso é um sentimento, mas de alguma forma isso é uma projeção que eu estou fazendo, é um rótulo que eu estou dando para as emoções que isso está me despertando. Por quê? Porque eu não tenho capacidade de processar essas emoções. Então, se a gente tem a capacidade de fazer isso, de falar, não, isso aqui é um rótulo que eu dei para isso, mas o que está por trás disso? O que tem aqui para eu aprender? Então, você pode continuar vivendo essa experiência, experimentando esse sentimento, mas ao mesmo tempo você está se abrindo para aquilo que essa experiência pode te trazer e pode expandir a sua perspectiva. Daí também tem uma outra coisa que eu percebo, é que vamos dizer, tem dois tipos de sentimentos. Um sentimento é esse que a gente consegue rotular, mais ou menos. Então, para mim, aí já seria mais uma indicação de que realmente eu tô colocando esse rótulo, né? Porque de alguma forma eu tô identificado em viver uma historinha, essa, né? Tipo, eu estou vivendo esse sentimento que outra pessoa já viveu. Então eu estou identificado com essa coisa de entrar nessa novela e ser esse personagem e tal. E outra coisa é quando a gente não consegue nem dar um nome para os sentimentos. Então, é uma coisa, vamos dizer, desconhecida. Então, eu percebo esse outro sentimento que a gente não consegue qualificar, mais como algo que está direcionando para essa, vamos dizer, essa bússola interna que a gente tem. Então, ou às vezes parece como uma ressonância. Então, muitas vezes eu me vejo seguindo esse sentimento sem que eu não posso nem qualificar. E justamente todas as vezes que a minha mente vai e rotula, eu posso desvalidar falando, não, isso não é uma coisa conhecida. Porque todas as vezes que eu fico nessa coisa conhecida, parece que eu fico parado aí. E quando você vai nesse desconhecido, é alguma coisa como eu estivesse chamando, para você viver aquela experiência que você não consegue nem dar um nome para ela, não consegue nem qualificar. E
Outra coisa também é essa questão cultural que a gente tem com o sentimento, de colocar os sentimentos num pedestal. Então essa mesma coisa que eu falei em relação a nós mesmos, de como às vezes colocar esse rótulo de sentimento, ele impede a gente de realmente estar vivendo essa situação no presente. Muitas vezes a cultura utiliza os sentimentos como uma espécie de cadeado, porque eu digo que eu tenho um sentimento em relação a certo assunto, então eu estou dizendo que isso não pode ser discutido. Ou cuidado que se você falar sobre esse assunto, você vai estar ferindo os meus sentimentos. Mas o que acontece quando a gente começa a fazer isso em relação a temas que são públicos, por exemplo? Então, quando a gente está discutindo, por exemplo, a nossa vida política, ou quando as pessoas estão falando de, sei lá, de religião, mas isso está se misturando a contextos ao trabalho, coisas também que estão relacionadas ao trabalho, em que a gente funciona conjuntamente e a gente coloca esses rótulos do sentimento dentro de um assunto. Então, o que acontece é que isso começa meio que poluir esse canal de comunicação, porque a gente não pode tentar dar uma coerência a isso. Eu não posso tentar dissecar esse assunto, porque senão eu vou estar invadindo, né, esse sentimento. Então, esse é um assunto bem interessante também. Um dia a gente gostaria de conversar com meu amigo Alex, que é essa confusão que a gente tem dessa vida pública e dessa vida privada, que especialmente no Brasil é um cabaré, é um mangue. E essa confusão, obviamente, que é muito didática. Então, obrigado àqueles que acompanharam aí. Deixando aí os contatos para você. Esse canal é o Spreaker do Nada. Vocês podem mandar temas pra gente, perguntas. Também sai pelo canal do YouTube Guilherme Bicudo. Vocês também podem escrever por e-mail donadamedia@gmail.com. Um abraço e até a próxima.